Olá! Tudo bem aí? E aí, boa Boa noite! noite. Tá Que ouvindo? prazer te ter aqui no Help Júri de novo, viu, Paulinho? O prazer é Obrigada todo meu, né? por aceitar nosso convite mais uma vez. Beleza. E aí, E aí, como é tudo que estão? tranquilo? Graças a Deus, tirando muito trabalho, o Ah, que é isso aí exagerado. ótimo, né? É, exatamente. É Agora você muito arrumou bom. mais um, né? Pois é, É isso aí. muito bom mesmo. Paulinho, eu estou aqui esperando o pessoal entrar um pouquinho. Estou Certo. até convidando aqui a uma galera para eles Uhum. participarem com a gente, porque você não tem ideia do quanto estão me pedindo esse nosso assunto de hoje, viu? Agilizado, né? É. Só que, Hum. quem não sabe, gente, eu já trabalhei no juizado. Foi a minha primeira lotação. Uhum. Eu trabalhei lá há quase 4 anos. E eu fazia até essa parte de custas lá. Mas, enfim, tem muito tempo, né? Então, Sim, é assim, precisando natural. refrescar a memória. Eu até abri aqui o modelo, falei, não, vou ler tudo para eu não chegar tão cru assim para Hum. conversar com o Não, Paulinho não. das E, custas vo- do Jack. e- E eu vi que parece que teve alguma alteração, não teve? Desde essa época lá que eu fazia, mais de 10 anos atrás, eu acho que não ah, tá igual, sim. não, Então, né? teve na verdade, eu acho que simplificaram, né? É, parece que tá mais fácil. Antes de 2015, Hum. aliás, em 2015 saiu uma resolução conjunta definindo esse novo formato de recolhimento, né? Notadamente para recursos. Sim, Antes disso, era muito complexo. Por cartório, passava assim um dia para certificar um recurso, né? era muito difícil. Eu lembro que era E, bem. e o número de deserções era muito elevado, por quê? Às vezes faltava contar uma R, uma carta precatória, Uhum. era muito detalhe. Isso prejudicava os advogados e isso prejudicava o andamento do processo, parava nessa fase de recolhimento de custas. Então, Imagino. às vezes ficava lá, ainda mais que o processo era físico, né? Então ficava nesse andamento para certificar custas, às vezes por meses, né? Dependendo do número de processo do cartório, enfim. Mas aí, em 2015, eles editaram essa resolução, simplificando isso, né, que a gente vai comentar sobre ela aqui, que é a resolução número 1. Que Ela é a legal. resolução conjunta do Tribunal da Corregedoria, né? Quando se trata de custas, assim, uma mudança mais específica, é sempre a resolução conjunta, porque isso depende do presidente do tribunal assumir junto com o corregedor essa responsabilidade, porque se tratando de finanças, é atribuição da presidência, né? De Sim, entendi. arrecadação. Uhum. Mas ficou assim, eu achei muito melhor, né? O pessoal também gostou É, muito, não, pelo que eu mas, melhorou bem sinceramente, mesmo. melhorou. Agora, custas é um assunto eterno, né? Não tem fim, né? Por mais que Então, eu também o dei pessoal uma... até me sacaneia. Como é que você consegue, gente? Todo dia tá falando de custas, Não, todo dia é um assunto novo. Tem, e a, gente, e tem a assunto. verdade, todo dia tem dúvida. Eu também tenho dúvida às vezes, né? Aí, mas o interessante é você passar para o seu público, né? Que você está com esse propósito aí, que eu achei muito bacana, esse projeto, de simplificar e de ensinar para o pessoal, principalmente para os Uhum. advogados, onde que ele acha esse material, né? Porque a gente Sim, já tem exatamente. uma noção, a Uhum. gente vai direto lá na pesquisa e acha o Exatamente. que a gente precisa. Mas, às vezes, o advogado não acha e Uhum. sinceramente, não, esse site da Corregedoria pode melhorar muito, né? Pode, tem Por exemplo, eu espaço. procurei aqui um estudo de custas, eu tinha ele guardado aqui, eu sempre tenho a minha pastinha, mas eu Uhum. não achei assim, que eu olhei aqui de última hora, eu não achei com facilidade, né? Então, deveria ser uma coisa mais destacada lá Sim. no site da Corregedoria para atender os advogados principalmente, né? Uhum. E fora isso, diariamente, quase que diariamente, né? Sempre tem um colega me chamando no Teams, né? Nosso lá institucional, Com para tirar certeza. alguma das duvidazinhas, ex-chefe de cartório mesmo, né? Os colegas de juizado, de vara civil, até vara criminal, GCRIM, né? Mas aí a gente vai acostumando com o assunto, né?
Uhum. E de trocar experiência, a gente vai acabando memorizando e recordando. Agora eu dei uma repaginada aqui no juizado, que eu já estou fora de juizado também, já tem um tempo, né? Sim. Mas conforme eu já vou ministrando o curso, a gente vai relembrando Vai e você vai voltando ao passado, né? Beleza. Ô, Aí, Paulo, então vamos iniciar o nosso assunto. Gente, então, só para posicionar vocês, hoje a gente vai conversar aqui sobre as custas no juizado especial civil. E essas custas, elas vão ser devidas em caso de recurso inominado, tá? Que você deve estar em... mas custas em JEC? Que doideira, o JEC não é gratuito? É, no primeiro grau ele é gratuito. Agora, uhum, quando você precisa recorrer, que no JEC o que cabe é o recurso inominado, aí você precisa, sim, ou você vai pedir a gratuidade de justiça para o juiz, né? Caso você seja hipossuficiente, ou você vai ter que recolher as custas. E é exatamente essas custas que hoje eu e Paulinho vamos ensinar aqui para vocês direitinho e mostrar todos os itens que você tem que observar, o que é fixo, né, Paulinho? Que eu vi sim, agora que a maior parte dos itens são valores fixos e a uhum, taxa judiciária só é o que pega, né? sim. Então, antes de entrar nessa seara do recurso, queria Hum. te pedir licença só para fazer uma introduçãozinha justamente com relação a essa questão que o juizado é de graça, né? Isso, vamos lá, O vamos que que lá. acontece? Eu tenho Hum. muitos amigos advogados, né? E aí o advogado acha assim, eu vou entrar no juizado porque não tem custas, né? Mas isso pode ser um risco que ele está assumindo e sem perceber. Exemplo, o advogado advoga em Resende, ele conhece o juiz, eu acho que é o doutor Cristiano ainda, né? Isso. Já está aí há mais de 10 anos, Volta Redonda tem um juiz titular e tal. Ele sabe mais ou menos qual é o valor, qual é o teto que o juiz costuma arbitrar de dano moral, né? Pô, para o Uhum. juiz do juizado dar um dano moral maior que 10 mil é uma coisa muito séria, né? É. Aí o advogado tem me botar o valor do pedido, que é o teto do juizado, 40 salários, se não me engano, dá 50 e poucos mil reais, né? Uhum. Só que isso tem um risco, uma consequência. Por exemplo, se o cliente faltou à audiência injustificadamente, se ele faltou à audiência injustificadamente, ele vai ter que pagar as custas do processo todo. Então, o que vai acontecer? Ele vai pagar um preparo por natureza jurídica de pedido. Lá no JEC Sim, eles chamam de preparo, porque é um valor só, né? valor só. Cada custa de escrivão, eles chamam de preparo, que é até melhor. E é um valor fixo, não é igual o nosso que tem procedimento comum, sumaríssimo, experimentado. Uhum. Cada um E tem. aí ele vai pagar a taxa judiciária sobre esse valor, né? Sobre esse valor, que é os que ele botou lá de teto. Então, olha só que Sim, sim. prejuízo para ele e para o cliente, né? Principalmente para o cliente que vai arcar. E detalhe, né? Se for mais de um autor, o valor é por autor. Porque Eu li isso e falei, será que eu estou entendendo certo? não, É isso mesmo. entendendo certinho. E o que acontece? As custas, só resumindo, as custas de quem faltou audiência justificadamente, em tese, são as mesmas do recurso, sem o preparo do recurso. Então, vai ter escrivão, né? No Uhum. máximo 3 pedidos também, conforme é na vara comum. Diligência de oficial de justiça ou postal, por aí vai, os acréscimos e a taxa, né? Então, é a mesma coisa, é um risco que o advogado corre, né? E quando eu comentei com você sobre esse estudo que tem no site lá, é bem legal para a gente, para servidor e para advogado também conhecer esse material. Se você quiser, depois eu posso te enviar. Eu quero, por Nesse, favor. nesse estudo, ele colocou aqui quais são ele chama de fato gerador, né? Que a gente sempre fala de fato gerador. São os fatos geradores, ele fala aqui, de custas do juizado, que são, obviamente, o momento que você vai recolher custas, né? Que, conforme você observou muito bem, para você entrar no juizado, o acesso, tá lá no artigo 18 da Lei 3.350, até também na Lei 9.099, então, o acesso não paga, só que Uhum. temos exceções, né? A primeira é para recorrer, né? Então, para Sim. recorrer, é um fato gerador, interposição do recurso. Condenação em litigância por má-fé, se o juiz condenar por má-fé e nem a gratuidade de justiça livra a parte desse pagamento, né? Sim. Ausência na audiência e tem aqui outros, improcedência dos embargos de devedor, também é
um fato gerador, e execução de sentença também de recurso improvido do devedor também lá na execução. Né? São algumas situações. Situações. E eu costumo dizer o seguinte, o juizado é gratuito até na sentença. Por quê? Se houver um recurso, ele vai pagar custas. Né? Se não ocorrer o recurso, transitou em julgado, dali para frente tem custas. Então, é só o acesso que é gratuito. Por exemplo, você quer uma certidão... Ele já vai ter que... Você, por exemplo, deixou arquivar o processo, quer desarquivar para executar, tem que pagar o desarquivamento. Então, é só para acesso que você não paga juizado. Né? Então, com relação ao recurso, o que que acontece? Eles simplificaram isso, conforme te disse, na Resolução 1 de 2015. Né? E aí, eles colocaram, para facilitar para você, estou até vendo aqui o valor, eles fizeram assim, se você quiser recorrer, você vai pagar 2 preparos, que é R$ 231,52. Né? Quando ele fala preparo, ele chama de procedimento sumaríssimo. Né? Tem gente também que pode usar o termo sumaríssimo, né? Ele vai ficar nos dois, independentemente se ele fez um pedido só, ou se ele fez 4, de natureza jurídica distinta. Não interessa quantos pedidos ele fez. Nessa fase, ele vai pagar 2 de qualquer forma. Certo? E você vai acrescentar o valor do recurso, que é R$ 207. Por isso que dá... Deixa eu ver quanto que está na grade aqui. Exatamente. Por isso que o pessoal não sabe. Né? O pessoal procura na tabela, de onde saiu esse 670? Não acha, não existe isso na tabela. Isso aí é uma soma de 2 preparos, mais o recurso. Então dá o 670. Entendi. Além disso, ele colocou lá 31,10, que seria oficial de justiça. Isso é fixo. Independente, o que aconteceu no processo. Os acréscimos, que a gente já sabe, distribuidor, enfim. E aí temos um detalhe para a taxa judiciária. Né? A taxa judiciária é a regra geral, 3% sobre o valor do pedido, né? Não esqueça o valor de causa. Essa semana um colega advogado mandou uma petição que o pedido era 20 mil e botou o valor de causa de um salário mínimo. Esquece. É sobre o valor do pedido. Né? E aí você tem que ficar atento com o número de recorrentes. É isso que é o diferencial dessa GRG. Então, por exemplo, se você tem lá 2 autores, 3 autores, esse valor que você achou, você vai multiplicar por número de autores. Vamos supor que o autor esteja recorrendo. Né? Agora, se o réu estiver recorrendo, se for um réu só, uma taxa é esse valor. Se for mais de um réu, então é por recorrente. Né? Então, se for o autor que está recorrendo, você vai ver se tem pluralidade de partes, de autores, e você vai multiplicar isso pelo valor que você encontrou da taxa. Né? Inclusive, eu separei aqui uma colega do juizado de Resende mesmo. Ela mandou uma dúvida aqui interessante, quer ver? Que legal. Deixa eu colocar aqui. Ela mandou para mim uma inicial em que a pessoa lá, o advogado, colocou lá restaurante tal e fulano de tal, que seria o sócio do restaurante. Mas ele estava como autor. Né? Na hora de recorrer, o que ele fez? Ele pagou uma taxa. Aí ela foi e levantou isso, deu a certidão, e o juiz foi, antes de desertar, eu acho que ele foi e peticionou, porque ele foi lá no cartório tirar dúvidas sobre a certidão, não sei o quê. Aí ele quis indicar que ele estava, o cara, na verdade, era sócio, era o representante da empresa. Né? Então, existe uma diferença muito grande e na pessoa. Então, ali, o recurso dele foi deserto por causa disso. Porque ele podia ter entrado com a ação só da pessoa jurídica representada pelo cara. Até porque o juiz não ia dar um dano moral para os dois individualizados. Ele ia dar um dano moral lá para que até microempresa se confunde, né? O sócio se confunde com a própria pessoa jurídica. Então, não sei se isso foi um vacilo do advogado, se foi esperteza, só sei que nessa ele dançou. Né? Então, são uns detalhes assim que, às vezes, o advogado pede o recurso por conta disso. Né? E, enfim, a única ressalva que a gente tem com relação ao juizado, nesse primeiro momento do recurso, é a taxa judiciária, tem que tomar cuidado.
tá? E a gente tem que tomar muito cuidado também, né, Paulinho, que diferente da vara civil, o advogado não vai ter chance de complementar, né? Não Se cabe, ele não né? recolher direitinho de cara, o recurso é julgado deserto, né? Não tem o que fazer, né? Tem um detalhe, né? Ah, Na lei fala que ele pode recolher até 48 horas, pode fazer o preparo até 48 horas após a interposição, certo? entendi. Mas se ele, no momento da interposição, já fez o preparo, o juiz julga deserto. Entendi. Um ou outro que permite que, antes de ir para a conclusão, se ele complementou dentro das 48 horas, tem juiz que considera. Mas é uma pequena parte, entendeu? Mas aí fica a Porque, critério do juiz, então, esse porque o entendimento. critério, isso é entendimento, É, né? Entendimento. Tanto que tem juiz também que não aplica aquele enunciado 24 no caso de existência de recurso, porque aqueles enunciados também se aplicam no juizado, né? Que sim, é custas, então, assim, a maioria aplica, a maioria é malvadão, né? entendi. Não perdoa. Então, tem que tomar cuidado com isso diante da entrada no recurso, conferir se a greve está certinha. Não precisa pagar maior, é só mesmo ver a greve, ver o modelo de greve, que lá está muito bem explicadinho. Ah, É tá aquele explicadinho. valor esse ano, 670,91, não tem para onde escapar, Tá né? certo. E a taxa 3%, sendo que nesse caso também, Daphne, cabe aquela Hum, regra dessa alteração que teve, se teve tentativa de composição dos mediadores oficiais do tribunal, sim, centro jurídico, sim. né? Sejusp, né? Ô, Paulinho, Sejusp. você até que tem mais conhecimento disso, você sabe se existe plataforma online que o advogado possa tentar essa composição Não, antes não conheço, da não. gravação, ou é só mesmo lá É só naquela, no só centro de lá no centro? mediação. Nas comarcas tem centro de mediação, Sim. né? E aí tem que. Eu até sugeri isso lá no pessoal da OAB aqui de Volta Redonda, que eu tive lá fazendo uma palestra também, para eles fazerem uma consulta com relação ao PROCON. Você Hum, tentou resolver no PROCON, se eles, o tribunal homologa, né? Que é sim, sim. interessante fazer isso, porque é mais um desconto que vai ter, né? De 1%, né? É Dependendo um do valor ótimo da taxa. ponto, né? Com certeza. Né? Agora, assim, na prática, até hoje eu não vi isso. Eu Né? também Na não vi. capital É. mesmo, não, já vem lá da central de atuação mesmo, com a certidão, e nunca não vi esse desconto, não. Ô, Paulinho, Né? a gente recebeu dois comentários aqui, duas perguntas. Ah, Uma do Igor, falando assim: boa noite, Paulinho. No caso de impugnação à execução no JEC, cabe condenação de honorários de sucumbência? mas impugnação no JEC, não é? Seria embargos? Eu acho que seria embargos, né? Embargos, né? Bom, assim, impugnação, se está cabendo, não estou sabendo, tá? Desculpa, mas não cabe que é um incidente, né? Incidente não tem essa questão. Assim, lá na vara comum, a gente recolhe Hum, só custas judiciais da impugnação, né? sim, Do incidente. Não tem taxa na vara comum. Agora, em JEC, pelo que eu saiba, embargos, né? Na fase de execução tem os embargos da execução. Será que é essa a pergunta? Se não, não ele for, está querendo esclareça melhor. saber de honorários de sucumbência, né? Se vai ter Ah, sim, condenação em honorários de honorários. sucumbência. Então, tem uma súmula do STJ que diz que no caso de rejeição, não tem honorários. Só no caso de acolhimento. É Entendi. isso mesmo, né? É isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Tem uma súmula do STJ, né? Embargos, Mas a pode usar. o Igor está confirmando aqui que é embargos É nesse caso. embargos. Não, é Né? embargos, Igor. É o Igor. Abraço, Igor. Conheço o Igor, muita gente boa. Ô, Igor, isso aí, embargos. Embargos, apesar de ser dentro dos autos, né? Nos juizados também, ele é considerado autônomo, né? Sim. Então, tem sim. Tem honorário, sim. Ó, o A gente William pode falar um está pouquinho falando mais. aqui para gente, Paulinho, que existe uma plataforma online É pela o William. Que bom, TJ ele não sabia. Aí, que, William. ué, gente, ó, a gente tem que pesquisar melhor sobre isso, hein? Uhum. Porque é uma forma muito, muito interessante. Primeiro, de você tentar solucionar, né, Isso. as questões, primeiro extrajudicialmente, É né?
E segundo, se de tudo não der certo, vai economizar bastante ainda na taxa judiciária. Não parece É, não, mas 1%, nossa, dependendo do valor pode da dar muita ação, né? diferença. O William é lá do Juizado de Barra Mansa. O William que passou essa dica aí. Obrigado, William. O William é mais antenado nessa questão aí de... Obrigada, obrigada, tá, É, William? A gente teve um comentário também aqui no começo, só para a gente não deixar não passar batido, da Aline, que ela falou assim, lembrando, Paulinho, que a condenação das custas por não ter comparecido na audiência é uma multa cominatória. é, E a gratuidade da justiça não vai não alcançar essa multa. vai. Até comentou Então, mesmo. Aline, exatamente isso que eu quero falar. Inclusive, o modelo da greve é o mesmo para a litigância de má-fé, Hum, né? Só que, assim, o doutor Maurício tem certeza que não, ele não deixa a gratuidade acobertar isso aí. Mas pode ser que algum juiz afaste essa condenação, né? sim, Porque é o seguinte, se a ausência foi justificável, a pessoa vai lá, quebrou o carro, ficou doente, vai juntar um atestado, o juiz vai acolher, né? sim. Mas aí, o que a Aline quer dizer é o seguinte, que isso aí é uma pena mesmo, é uma penalidade, porque o camarada não compareceu à audiência e não justificou a ausência, né? Sim, Mas pode ser que juiz, tenha juiz aí que entendo diferente. né, entenda diferente e tal, fica com pena, né? Sim. Conheço o juiz bonzinho de Volta Redonda que na época ele ficava com pena e deixava lá rolar, né? E só um detalhe, tá, Davi? Enquanto não pagar essas custas, não pode entrar com votação, tá? Olha, Enquanto não pagar isso aí, não pode entrar com outro. Isso tem até anunciado o próprio JEC, a Aline pode até confirmar que ela está em juizado, ela trabalha em gabinete, e ela pode me confirmar o enunciado. E tem um enunciado mesmo do JEC nesse sentido, que não pode entrar com ação com outra, enquanto não resolver esse preparo aí. enquanto então, mas isso para o caso de qualquer custo ou só dessa Não, multa? não, só nessa Só de dessa faltar audiência. multa, ah, Você tá. tem que resolver isso primeiro para depois entrar com nova ação. Nossa, é bem sério, né? A O pessoa que acontece? Quando ele distribuir, o PJE já vai acusar que tem lá uma litispendência. Ele vai falar que é alguma coisa. entendi, O PJE manda uma mensagem para a gente. entendi. Né? Aí o juiz vai analisar que tem essa pendência e não vai deixar o processo correr enquanto não regularizar isso. Ou seja, gente, se você estava com essa ideia aí de que o juizado é molezinha, é gratuito, que você Não, pode fazer uma aventura jurídica, que se nada der certo, tudo bem, que você não paga nada, cuidado, até né? Porque a aventura jurídica pode ser considerada pelo juiz como uma litigância de má-fé, você pode ser condenado, né? E aí vai ficar preso, e aí de repente depois aí sim você tem uma ação de fato, né? Que o seu direito é um bom hum, direito, e hum, aí não consegue entrar porque está devendo, né? uhum. O advogado tem as estratégias dele, né? A gente vê no dia a dia, a gente percebe que não adianta ficar botando valor alto em juizado, né? Uhum, Para botar valor alto, vai para a vara civil. De repente, lá não vai ter risco, lá ele pode complementar custas, ele pode produzir claro, mais prova, né? Aí pode. eles estão falando aí. O Paulinho, só voltando nas custas do Jack, deixa eu te Hum, fazer uma pergunta que às vezes o pessoal me faz aqui. Mesmo se o valor for muito pequeno para complementar, ainda assim vai ser julgado deserto? Tem um limite? não tem limite, não. Isso aí depende muito do juiz. Pode ser 10 Entendi. centavos. 10 centavos. Uma coisa que está dentro do assunto, o pessoal me pergunta muito sobre compensação de valores. Boa. Né? É Então, possível por exemplo, compensação? depende. Se for um valor que estiver sobrando dentro, aliás, que o destinatário da receita seja o mesmo, ou seja, o destinatário da receita seja a CARD, ou o destinatário seja o fundo, que o nosso caso é só o fundo. Né? Tá, O que acontece? Vamos supor que a custa agora é fixa R$ 670,91. O tá. escrivão. Vamos falar, aqui eles chamam de preparo, né? Lá, Sim, atos dos juizados, que eles chamam aqui. Aí o advogado foi e recolheu R$ 1.000. Tudo bem. Se tiver faltando R$ 300 na taxa, aí pode fazer a compensação. Por quê? Porque sobre a taxa não há incidência de fundo nenhum. entendi. Entendeu? Então, os fundos não serão lesados. Nem a Entendi. FUNPES, FUNDPES, agora tem mais um não sei o que aí, e a CAARG, né?
Então, por exemplo, se o valor estiver a menor na taxa e a maior nos atos escrivães, oficial de justiça, alguma coisa que seja do próprio tribunal, aí sim pode, porque não tem prejuízo para esses nossos sócios, Entendi. que são fundos especiais. Agora, se for o contrário, não tem como. Vamos supor que ele recolheu lá R$ 500 de atos dos juizados e pagou a mais lá na taxa, pagou a mais R$ 1.000 a mais. Não tem jeito. Não vai ter como, porque aí ficou faltando o percentual de cada um dos fundos, né? Exatamente. Então não pode, porque a compensação, o próprio nome diz, né? Você vai ali dar uma mexida na grege, E vai joga tirar de uma conta que é, cá. por exemplo, é muito fácil. Você vai tirar da minha conta, Paulo, e vai colocar na minha outra conta no outro banco, Paulo. Sim. Porque cada código desse é uma conta bancária. A do oficial de justiça é uma conta bancária, a dos escrivães é outra conta, atos postais é outra conta. Aquele código, na verdade, é uma conta no Bradesco. É uma conta, né? E a taxa é assim mesmo. Só que o titular dessa conta é o mesmo, então por isso que pode. Isso que pode. Nesse caso pode, tá? Apostilamento. Apostilamento já é você pagar tudo certo nos códigos errados. Só que é o seguinte, né? Lá no juizado, fala que as hipóteses de deserção é a falta, até tem o enunciado 24 que fala isso também, né? A irregularidade no preparo também pode gerar deserção. E o que é irregularidade? Você pagou no código errado. Entendi. Isso é uma irregularidade, não é regular. Só que se tiver tudo correto, os valores corretos, o juiz pode sim autorizar que a pessoa faça um requerimento administrativo no DEGAR, tem um formulário próprio, tá? E o DEGAR vai instruir isso com a certidão do cartório, com a cópia da GRERD, o DEGAR vai fazer esse apostilamento e vai informar o cartório. A partir do momento que fez esse apostilamento, ou seja, ajustou os códigos lá das contas, tudo bem, o juiz vai receber o recurso. Entendeu? Então, vamos lá, resumindo, apostilamento é possível, compensação é possível sim, desde que o valor maior seja dos atos do juizado. O valor que tiver a maior. E o a menor, obviamente, a taxa. Certo. Ok. O que está gerando muito problema aí é com relação a essa pluralidade de recorrentes. O pessoal não entende que tem que multiplicar o valor completo da taxa. Né? E o que acontece? Olha só que interessante. Até nesse próprio estudo tem exemplos. Né? Ele deu um exemplo aqui, por exemplo, 2 autores e 2 réus. Os 4 entraram com recurso. Tanto, aliás, vamos botar polo passivo e polo ativo. Olha só que loucura. E a taxa, vamos supor que apurou lá 5 mil de taxa. Sabe quanto que vai dar o total dessa taxa? R$ 20.000. Por quê? Uau! 2 taxas serão para os autores e 2 taxas serão para os réus. Nossa! Entendeu? Entendi. Então, essa resolução fala que o recurso é por recorrente. Por recorrente, com relação à taxa que é variável. A única coisa que é fixa são os atos dos juizados. Então, por exemplo, eu entrei com o processo, eu mais uma pessoa, vou pagar 670, quando chegar na taxa, o valor que eu apurar, eu vou pagar em dobro. Entendi. Se temos 3 pessoas, também me mandaram esses dias aqui essa questão. 3 autores, multiplico a taxa por 3? Sim, por 3. Se recolher por 2... Vai ficar bem caro isso aí, né? Aí você recorreu da vara civil, porque ia ficar caro as custas lá. Não, o juizado, olha só, para você ter ideia, na época lá que o processo era físico, aquela loucura de Telemar, na época Telemar, né? Aqueles pulsos excedentes, milhares de ações, e Itaú, e taxa disso, TAC, teve a época do TAC, aquela taxa de Nossa, aquilo então bancária, que era ilegal, mandar devolver, o juizado arrecadava muito mais que o vara civil. Porque quem recorria das sentenças eram as empresas. Eram as empresas, né? E a Telemar era uma, eu lembro até hoje. A Light também, tipo assim, se o recurso era 1.000, ela pagava 5.000 com medo de pegar a deserção. Era uma loucura. O tribunal arrecadou muito dinheiro naquela época, né? E aí agora, porque aquela época era assim, por exemplo, ele pegava o oficial de justiça e recolhia 10 atos. Ele não tinha tempo de ficar lendo no processo. Ficar 10 atos. Sim. A taxa botava lá 10.000. Então, às vezes o recurso ficava mais caro do que a própria condenação, né?
Aí a gente não entendia isso. Aí eles falavam, isso aí é para não abrir precedente, o escritório manda recorrer, a gente recorre. Claro. Mas é isso. Não. O juizado... E esse valor pago a maior, de qualquer forma, né, Paulinho? Depois a parte pode requerer a devolução, né? Se tiver certificado direitinho, que foi pago a maior, Pode sim. ele fizer o documento todo, que agora, inclusive, pode ser online, né? Pode ser por e-mail. Tem um formulário no site, né? Tem um Lá onde tem grade formulário. Eu vi eletrônica. que eles melhoraram o caminho para isso Tem lá recentemente. onde tem a grade eletrônica ali mesmo no cantinho, tem Sim. lá. Quando você clica, ele já baixa. E tem várias situações E aí tem lá. explicado direitinho, passo a passo, o que a pessoa tem que fazer para requerer essa devolução, né? Exatamente. Tem sim. Então, o juizado, assim, o que mais chama atenção para o juizado é essa questão do recurso mesmo. Temos também a questão dos embargos depois, na fase de execução, né? Sim. Conforme até o colega colocou aí, o Igor. Eu anotei algumas coisinhas para te falar aqui. Vamos lá, pode falar. Essa questão também, tem um item na tabela, no modelo na tabela mesmo. Ele fala de concomitância de recursos concomitantes. As pessoas às vezes confundem isso. Aqui nas notas integrantes, ele fala assim no item 4 da tabela, e tabela 2, atos juizados. Havendo concomitância de recurso interposto em face de uma mesma sentença, deve-se observar o recolhimento de custos assinalados na nota integrante 1, que é o valor, por recorrente, sob pena de deserção individualizada. Só que ele quer dizer aqui, deserção individualizada, é o seguinte: concomitância é o autor recorreu e o réu também. Sim. Não é os dois autores recorreram, porque os dois autores recorreram é uma peça só. Claro. Até porque não tem como mexer a sentença só para um. Uhum. Então, pessoal, não, então peraí, julga deserto só pelo aquele que não recorreu. Igual esse caso que eu te falei do sócio. Não tem como fazer isso. Essa nota é isso aí. Concomitância de recurso é autor e réu. Ele quis botar essa nota porque muitas vezes a parte réu é legal, não, mas o autor já pagou a taxa, vai ter bitributação. Só que isso aí não, o juizado é o seguinte: isso tudo é o preparo do recurso. Entendeu? Só que eles criaram uma regra dessa forma, que vai pagar do juizado e vai pagar a taxa. Mas não é porque um já pagou a taxa que o outro não tenha que pagar. Não tem que pagar também. Né? Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Então, quando o pessoal às vezes confunde isso, mas não pode julgar deserto só para um autor, não, porque a peça é única, a peça é dele. O juiz não tem como mexer na metade da sentença. Aliás, a turma recursal. Né? Claro. O pessoal às vezes confunde isso aí. E outra coisa, outro detalhe também. E pode ser que fique confuso mesmo, né? Por isso que eu sempre acho bom a gente dar assim, bastante exemplo, porque aí a hora que a gente conta uns causos, né? E dá os exemplos, aí o pessoal vai, nossa, mas então é assim, né? Uhum. Então quer dizer que se tiver o autor e o réu recorrem ao mesmo tempo, cada um tem que pagar mesmo se tem que pagar mesmo assim. E se forem também, por exemplo, o Paulinho, se forem 2 autores e 2 réus, aí é aquela história que você falou, a gente vai pagar 4 vezes então a taxa, né? Cada um paga 2 vezes. Cada um paga 2 vezes. Né? Então, quer dizer, a arrecadação do juizado é impressionante. Muita arrecadação mesmo. Aí, uma observação aqui é o seguinte: quando saiu essa resolução, foi um Deus nos acuda, muita dúvida e tudo, né? Sempre quando tem alguma mudança, o pessoal fica com dúvidas. Sim. Hoje em dia já está muito mais calmo. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe. Por exemplo, se o autor, aliás, o autor pediu lá, fez 4 pedidos, 4 pedidos, natureza distinta. E aí, quando ele recorreu, ele pagou sobre 2, certo? Essa resolução diz o seguinte: esses 2 pedidos que ficaram para trás, né, quem vai arcar com isso é o sucumbente, é o vencido. Todas as custas restantes, por exemplo, se teve uma carta precatória, se teve mais de uma diligência no decorrer do processo de oficial de justiça, que foram pagas uma só. Então, se coincidir da turma julgar, negar provimento ao recurso lá inominado, enfim, manter lá, né? Aí você vai cobrar dessa própria parte que recorreu lá. Ou seja, agora, se a parte se a parte conseguir virar a sentença, quem vai pagar essa diferença
diferença, o cartório do juizado, no final, tem que apurar essa diferença. Aliás, o Entendi. cartório não, quem apura isso é o fundo. Que o Aham. juizado, eles deram assim, um alívio para os juizados pelo seguinte: o juizado pode mandar direto para o fundo que notifica, e não precisa fazer conta. É como se fosse a Entendi. nossa central de arquivo, né? Só que vai direto para o fundo lá. Vai direto para o fundo. Só que alguém vai pagar isso. Quem vai pagar essas diferenças é o sucumbente, tá? Realmente. Entendi. Lembrando que a mesma regra que se aplica na vara civil para no máximo 3 pedidos também se aplica para o JEC, Tá. entendeu? Entendi. Então, por exemplo, ele vai pagar mais um lá, mais um valor desse de 231, que é o mais um rito sumaríssimo. E o que vai dar mais diferença vão ser as diligências, né? Que por As acaso vão diligências. sair A durante maioria não costuma ter muita coisa, né? A maioria, porque já que raramente, em tese é mais simples, né? ainda mais agora com intimação eletrônica, intimação pelo aplicativo de mensagem, Sim, né? Então, o pessoal está muito ligado nisso aí. tá certo. Mais alguma dúvida de Jack? Pelo que eu estou lembrando, Não, depois... já que e pode falar. eu acho interessante, sabe, Paulinho, é o seguinte, que o meu foco aqui com o Help Juris é fazer isso que a gente está fazendo agora. É exatamente mostrar para os advogados que são esses pequenos detalhes, né? Uhum. Que de repente às vezes eles não compreendem e tal, que podem estar gerando um grande prejuízo, né? Na vara civil, isso além de tudo gera atraso processual, o que gera também no JEC, né? Se você for verificar, de repente, na fase de execução aí, né? Que aí passa a ser Uhum. pago, é muito importante que o advogado fique atento a esses detalhes. Então, inclusive aqui a gente está fazendo 2 lives agora por semana, tá, Paulinho? Que agora eu fiquei doida mesmo. Agora é Que legal. terça-feira. Vou acompanhar. Tá bom, vou acompanhar. Terça-feira, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo mão na massa. Que aí eu pego uma grege e destrincho com o pessoal. Bom, Entendeu? Aí antes eu boto em votação, coloco lá uns 3 tipos de grege para o pessoal dizer qual que eles gostariam de ver. E aí abro o modelinho e a gente vai destrinchando cada item, o que tem que observar, quais são os valores que tem que recolher. Como a gente está fazendo agora, a gente meio que está fazendo um mão na massa hoje aqui, entendeu? Para o pessoal entender o que são cada um dos valores, o que tem que observar, né? Porque isso tira muito a dúvida do advogado, né? sim, esses modelos de grade melhoraram muito. Eles são todos atualizados, né? Sim. E aí, se o advogado lê atentamente as notas integrantes, ele não vai errar, né? A gente sabe que escritório grande, às vezes, deixa para o conta de estagiário. É bom mesmo para o estagiário aprender. Claro, Só que, dependendo do valor, tem que ter uma supervisão, né? com certeza. Principalmente em juizado, porque juizado não tem jeito. É infalível. Não tem perdão, né? Não pagou direito, perdeu o recurso, perdeu o dinheiro. Não tem devolução. Então, é muito arriscado deixar em mão de estagiário, que o menino, às vezes, nunca viu um grade na vida dele, né? Claro. Então, ele é muito complicado isso, deixar em mão de estagiário. Mas se ele acompanhar, souber onde está, onde ele procura, né, esse material, ele vai fazer com tranquilidade, né? É, E aí, conforme te dizendo, funcionário de tribunal é quase que todo dia estão me chamando. Eu gosto porque é uma forma de eu estudar também. com certeza. Porque, às vezes, eu estou lá agora na vara civil, o criminal E já não está vê. ficando para trás, né? Uhum. Mas, assim, quando muda alguma coisa, eu tenho minha pastinha que eu já vou lá, imprimo o diário oficial, já coloco lá, né? Então, e a gente tem que ter esse material, porque o juiz vai acumular em outro lugar, né? Então, você Claro, tem que estar claro. preparado aí. Mas é isso aí. E aqui, o que acontece? Inclusive, você comentou uma coisa, ô Paulinho, que às vezes o pessoal não pode não saber, e é bem importante a gente frisar. Se o recurso for julgado deserto, gente, não tem como pedir de volta esse valor de custas, não, tá? Aí perdeu. Perdeu. O que Isso aí está no você próprio enunciado, enunciado 24. Enunciado Uhum. 24 do Fundo Especial. Ele fala lá, a deserção por falta de preparo, irregularidade ou insuficiência, né? Olha só, 3. Falta de preparo, entrou, não pagou nada, esqueceu de pagar a Aham. greve.
além de deserção, ele vai ter que pagar o que ele deveria pagar. Isso aí é pesado, né? Nossa, Insuficiência no preparo. Pode ser R$ 10. Não interessa, vai perder. E irregularidade no preparo. Por exemplo, ele colocou o valor dos atos do juizado na taxa. Mas, sim, poxa, se ele chegar lá na grade eletrônica, na hora de preencher, optar pelo modelo, a grade já vai estar praticamente preenchida. pronta, né? Ele vai calcular só a taxa e tem que lembrar se ele tem mais de um autor na ação. É só isso, é só esse detalhe, Sim, né? Então, às vezes, a pessoa vai fazer, vou fazer uma ação contra a Light, 3 vizinhos, 3 autores vão entrar no mesmo processo. Pode entrar, não tem problema. mas Mas e tem na que hora de recorrer? Na hora de recorrer, vai pagar a taxa, um valor para cada autor, né? E se um deixar de recorrer, acabou. Então, não já é tem, não tem escapatória, né? isso mesmo. Uma coisa que você me perguntou, assim, não é muito dentro do juizado, não, só para a gente não Não, esquecer que a questão do parcelamento de custas, isso, é parcelas porque cíveis, né? o pessoal costuma ter bastante dúvida com relação a isso, Uhum, porque eles pedem parcelamento, que nem, por exemplo, tem gente entrando agora com a ação pedindo parcelamento, a gente já está em isso. setembro. Aí pede parcelamento lá em 7 vezes. Peguei hoje um processo que parcelamento em 7 vezes. Então, naturalmente, a gente vai Vai passar passar. o ano, Uhum. né? Então, passa a viger outra tabela de custas. Como é que a gente vai fazer, então, a atualização do valor dessas parcelas que forem a partir de janeiro do ano que vem? Uhum. É simples, você vai pegar o FII desse ano, né? Em janeiro vai sair uma UFIR nova, um valor novo. Esse Hum? ano é 4, não sei o quê. Você vai converter esse UFIR, o valor de cada parcela, e vai multiplicar pelo UFIR de 2024. Aí vai ser o Entendi. valor. Aí tem cartório também que vai lá na tabela do rito comum e divide por 7, vai dar no mesmo, é matemática. Porque aquele valor, a tabela de custo, eu costumo dizer isso, ela não muda, ela é só atualizada, Sim, entendeu? Não existe, chegou uma nova tabela do 2024. Aí o pessoal, vamos ver se mudou alguma coisa. Nunca vai mudar nada. Para mudar a tabela, tem que mudar a lei 3650. Tem que ser projeto de lei, aí tem prazo para começar a valer. Conforme a gente teve uma transição aí agora, última, né, que aumentou o valor das custas muito mesmo, de forma significativa, mas teve uma transição, acho que começou a valer em março do ano passado, salvo engano. foi. Tanto que você vê lá, tem modelos de greve, 3 datas lá. Tem um período de uma semana, Tem. você parou isso? Tem Reparei. tabela, na verdade, Tem. tabela de custo. Tem tabela É. diferente. E uma coisa assim, que chama atenção é o seguinte, hein? A taxa judiciária, com relação a custas ao final, por exemplo. A taxa judiciária, ela é um tributo e o fato gerador dela é a distribuição, né? Então, por exemplo, a ação que foi distribuída com custos ao final, foi distribuída em 2021, que ainda era aquele 2%, Sim. a gente não vai poder cobrar agora os 3%. Porque Interessante. lá nessa legislação que eles colocaram até justamente colocar separadinho por causa disso. Porque você tem que Entendi. considerar o fato gerador. Obviamente, a única coisa que você vai fazer é atualizar o valor da UFIR, né? Quando você for cobrar agora em 2023, uma ação que foi distribuída em 2021, antes da sentença, você vai pegar o valor do pedido, vai converter ele, atualizar ele agora, e vai jogar os 2%. Você não vai poder jogar os 3%. E tem gente jogando 3% aí, isso aí não está certo, né? Entendi. Porque, tá entendendo? O que acontece com custos ao final? Só suspende o momento da cobrança. A gente chama suspensão da exigibilidade da cobrança pelo Estado. Mas o fato gerador é aquele. Você não pode cobrar um tributo com aumento. Se eu estou devendo, não nego que eu estou devendo. Só que o juiz Entendi. me concedeu pagar isso ao final do processo. Mas o cálculo que eu vou fazer é a data da distribuição. Se Entendi. na data de distribuição já tiver a regra nova, são 3%. Se a Tá, data de distribuição for anterior, é 2%. e com relação às outras custas, aí vai ser as Não, vigentes aí, no momento que ele porque estiver essa sendo regra, isso, cobrado ou lá no momento da distribuição? no momento da distribuição atualizado. Tudo ocorreu no Atualizado. momento da distribuição. Entendi. Você teve aumento lá do valor eles chamam de procedimento comum, né?
Sim. Seu procedimento comum acho que aumentou, salvo engano, não vi. Eu Eu acho não, que não me dou conta muito de valor, não. Só quando eu vou entrar com aham, ação pessoal lá que eu vou descobrir que é caro, muito caro, né? aham, é muito caro. E você não faz ideia como é que tá caro é cartório de notas. Nossa, Nossa, aumentou muita coisa mesmo. Aí você tem que considerar, Daphne, sempre o momento da distribuição. O fato gerador é aquele lá, não é o tabela do dia, não. Tá? Às entendi. vezes o cartório cobra, o advogado recolhe, não sabe, paga, passa batido e tudo bem. Mas se ele Ah, questionar, a gente tem como ter elementos para falar que ele está certo. entendi. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu estou devendo para você R$ 1.000, só que eu não vou te pagar agora, ok? O que vai Tá, acontecer? Esses R$ 1.000 você vai atualizar de acordo com o FII da época que eu vou pagar. É simples de resolver, entendeu? entendi. Então, às vezes, Entendi. é muito detalhe, às vezes o cartório também não se atenta para isso, né? Tá bom? Aí você pensa bem, Paulinho, olha como é que é importante o advogado estar por dentro disso, porque eu vou te ser sincera, a maioria dos servidores não sabe dessa informação Não e sabe? intima equivocadamente, tá? Intima para recolher as custas com base na tabela que está vigente naquele momento da intimação. Sim. Então, Igual, de repente, tá intimando o advogado para um recolhimento muito maior do que ele, de fato, teria que recolher. Mas se ele souber isso, olha só, gente, vocês vão estar economizando muito dinheiro. vou dar uma dica para você botar no seu material. Quando o Vamos lá. advogado pedir custos ao final, você fala para ele imprimir a grade como se ele fosse pagar naquele dia. Olha, que E aí interessante. você vai fazer o seguinte, vai juntar essa grade nos autos. Vai falar, doutor, custa tanto, só que eu não tenho condição de pagar agora. Eu vou pagar só no final do processo. Pronto, Perfeito. já Porque está aí a gente só calculado. atualiza aquilo ali pela UFIR no Acabou. final do processo O e cartório tudo vai certo. adorar. O cartório vai adorar, que já vai estar ali a Já grade. vai Ele pode estar gerar uma mastigado. grade. Ele pode gerar mesmo, não precisa juntar modelo, Sim, não. sim. Só não pagar. Gera a grade, junta nos autos e fala, doutor, para eu entrar com essa ação, eu vou pagar 10 mil de custo, só que eu não tenho condições de pagar isso agora. Eu não sou pobre, mas agora eu não posso. Ou eu peço o juiz para parcelar, ou peço para pagar o final, mas aí já está lá o cálculo. Perfeito. A única coisa que vai acrescentar é eventual diligência de oficial de justiça, carta precatória, enfim, o que for acontecendo durante o processo, entendeu? É muito fácil de fazer Claro, isso, claro. né? Então você pode aí, se você quiser pegar, você pode dar essa dica para os colegas advogados aí no seu Não, material, né? maravilhosa essa dica. Que pode, Vamos dar que sim, com pode certeza. instruir, né? Que instruindo com a grade impressa é muito mais fácil para todo mundo. Muito mais fácil, com certeza. Isso agiliza E muito. um E, detalhe, e né? Fica na memória, né? Depois ninguém vai é, poder discutir sobre isso. não, Tá lá. né? Com certeza. Fica lá, fica registrado, E por né? isso Já que eu fica te falo, olha só, a ação de 2021 vai ter uma grade de 2021 que o valor era 2%. Ué. Como é que você vai penso, falar que não era? é, com certeza. Certo? Né? E também, Paulinho, uma outra dúvida, né, que eu até mandei para você, que também muda um pouco de assunto, né? Hum, Mas que é muito interessante, foi com relação àquela alteração que teve na lei de custas, na 3350, né, de 99, com relação à multa prevista para quem entrasse com pedido de gratuidade infundado. Né? uhum. Eu vi que essa nova lei ela teve vários artigos que foram declarados inconstitucionais, Sim. né? Mas esse especificamente, pelo menos até onde eu vi, aí eu quero até sua ajuda para entender melhor isso, Hum. só o caput tinha sido declarado inconstitucional. Não, não. E aí No você CAPT, não. tem essa experiência de gabinete, né? Uhum. Para saber se tem juiz que está aplicando essa multa, como é que Não. está funcionando. Não, na verdade, não foi só o Ah, CAPT, não. não foi Não foi só o CAPT, não. capaz, não. Não. Aqui, até no site da Corregedoria, tem lá esse aviso, dizendo que foi. Ele está falando até assim, ó, o Supremo, na ADI, né, Aham. 7.063, julgou parcialmente procedendo, a fim de declarar inconstitucionais. Aí ele vem do Uhum. artigo 15A, até anotei aqui, ó. Aliás, 15A, 15B e do 15F ao 15I. Entendeu? Ele Sim, só manteve dois
tópicos ali que não interferem em nada. Entendi. Tá? E com relação ao Código Tributário, ele declarou inconstitucional também só o artigo 135D até a linha H. Vou ver o que é aqui. É justamente aquele caso de litigantes contumazes, Sim, que o tribunal sim. está de olho nesse pessoal. Por exemplo, o cara entra com ação em várias comarcas do mesmo estado, ou o mesmo autor entra com Tá várias acontecendo ações. bastante, né? Tá. O tribunal criou até um departamento para tomar conta disso, né? Uhum. Então, tem comissão, tem tudo para tomar conta disso aí. E fraude mesmo, né? A questão é fraude. Às vezes a parte é chamada lá, a assinatura não é dela. Então, tem muito Sim, caso, não é. Obviamente que é um mínimo, né? claro. Não é a maioria, não, mas acontece. Mas esses artigos foram declarados inconstitucionais, sim. Entendi. Inclusive, eu Ah, tive cuidado de olhar no site da LERJ, ainda não tem essa anotação. não, Então, pode ter não, muita gente desinformada aí, tá? Eu digo com gente de gabinete mesmo e que advogado também, está se for sabendo. cobrar. Né? Não, a LERJ não atualizou no site ainda essa questão da inconstitucionalidade. Entendi. E ela já transitou em julgado, porque inclusive a Corregedoria já publicou. Você pode ir lá naquela parte de custas, ali na Eu estou Corregedoria, que até vai com ter. ela aberta aqui. Foi exatamente onde eu vi mesmo Isso. essa questão Lá tem da também da exceção de inconstitucionalidade. executividade, dos embargos monitórios. Entendi. Lá também tem, você viu? No mesmo folderzinho ali. Aham, é. Eu vou te falar, a seção de pré-executividade, nenhuma cartório que eu trabalho certifica. Eles nem sabiam que tem que pagar taxa. E Não, sempre pagou. a gente, desde que viu esse. Já tem um tempo já, quando a gente viu esse aviso, porque esses avisos são muito importantes, gente, para quem é advogado, para quem trabalha em cartório, dá uma olhadinha lá no site da Corregedoria, né? Eu sei que muita gente trabalha salvando os modelos. Mas eu gosto de não salvar exatamente para entrar no site. Porque eu entro lá sempre para dar uma olhadinha para ver se não tem coisa nova, né? Sempre tem Para a alguma gente não novidade. ficar desatualizado. Exatamente. Sempre tem alguma novidade. Sempre tem E alguma o número do aviso é 63 de 2022. Esse aviso aí dá inconstitucionalidade, da inconstitucionalidade. tá? Beleza. Mas foi uma forçação de barra, na verdade, né? E quando eu vi Sim, isso aí, achei um absurdo, todo mundo achou absurdo, e a gente sabia que isso não ia não vingar, ia né? passar, né? Claro. Eu acho assim, sinceramente, né? A gente não pode falar em nome do tribunal, questão de ética, né? Mas essa questão mesmo do juizado é uma coisa meio complicadinha de entender, né? Essa custa de recurso, né? É Sim, bem caro cara. e veja bem, poxa, você vai pagar duas taxas judiciárias, que a base de cálculo ela é sobre o seu pedido, sobre o seu pedido econômico, né? Sua pretensão econômica. Como é que você vai justificar isso? Se eu estou lá entrando, Paulo e Pedro, com um processo como autor contra uma empresa. Só que nós vamos ganhar R$ 10.000, que é o pedido. Aí eu vou ter que pagar uma taxa de 3% sobre 10 mil e ele também, sendo que a gente vai ganhar só 10, Sim, né? é. Então, quer dizer, é coisa que não me cabe eu discutir, mas eu, como professor, eu posso levantar tese, né? Claro. Mas isso aí caberia a própria OAB discutir isso, questionar isso, por que não está em fundamento. Na verdade, é o bis e idem mesmo. Sim. É bitributação, não tenho dúvida disso. Só que ninguém questiona, né? E a questão também que eu acho interessante no juizado, a pessoa recorre tudo, ganha o recurso, depois não coloca essa greve na conta, né? Sim, Na os advogados execução, têm que lembrar disso, né? gente. Você pode pedir, você deve pedir o É, ressarcimento do que você adiantou a título de custas. claro. Você pagou ali 2 mil para recorrer. Você pode cobrar na execução, né? Porque se o cara é vencido, Exatamente. todo despejo do processo tem que ser dele, né? Não vejo advogado fazendo isso, né? Mesmo. Então, quer dizer, coisa que a gente tem que discutir lá, questionar. Igual, por exemplo, essa questão daquele exemplo que a gente colocou, dois autores, dois réus, vai pagar quatro taxas 4 vezes, né? sobre o mesmo fato gerador, sobre a mesma incidência. Né? Não é Complicado. curioso? Não Se é ainda curioso? fosse, se ainda fosse uma taxa mínima para cada um, né? É, Até de claro. repente Buscaria, né? Ou até passar. então, ou então a questão lá, igual é na vara civil, né? Você pagar um valor do recurso fixo
e depois, na sucumbência, viria a questão da taxa, né? Sim, A taxa sim. lá, de acordo com o Mesma pedido. coisa. Mas É, norma é norma, né? Norma é norma é claro. e vamos cumprindo a norma Enquanto enquanto não não muda. mudar, tem que cumprir, né? E nós somos funcionários, temos uma obrigação de cobrar, não podemos, né? Senão a A gente pode obrigação responder é, administrativamente, inclusive, né? exatamente. A gente responde administrativamente e a gente se torna co-devedor, né? Exatamente. Isso é Co-devedor. muito E importante o para os Estado vai nossos. querer te Isso executar, não né? dá para fazer, não dá para fazer vista grossa, não, gente, tá? Eu sei que às vezes, sério, tem muitas situações que eu olho e eu fico com pena da parte. Sim. Quando faz o cálculo assim de custo, inventário, então tá caríssimo, caríssimo. A hora que Sim. você faz o cálculo, que você intima pessoas às vezes para pagar 50 mil reais de diferença, porque Sim. ela não considerou, né, direitinho todos os bens e tal, a gente fala, nossa, gente, ai, chega a dar dor no coração, mas eu sou obrigada a fazer isso. Esse é o meu trabalho e eu sou obrigada por lei a fazer dessa forma, Sim. né? Muitos inventados à parte, às vezes, dispõem de um patrimônio para Para poder poder pagar pagar. as despesas, que ainda tem um imposto, né? O Já imposto de tem. transmissão, as custas e tal. Mas fazer o quê? Nosso sistema tributário não é muito justo, né? Não, não é mesmo. Paulinho, a gente já está acabando aqui o nosso tempo. Tá Eu joia. quero te agradecer demais por você ter disponibilizado seu tempo mais uma vez para estar aqui com a gente, ensinando tanto. Obrigado pela sua generosidade de estar Tranquilo. dividindo com a gente seu conhecimento. Você é de casa, tá? Tá ótimo. Se você Tá quiser beleza. vir, quiser dar Vou pitaco, acompanhar suas quiser me lives texto aí. corrigir, principalmente me corrigir, você tem total autoridade para Nada. isso, Quem sou eu para tá bom? corrigir? Tá Eu joia, te Dado. agradeço muito mesmo e aproveito para fazer um convite, gente. Por favor, todo mundo, todos os advogados, servidores também que tenham passado por aqui, que estejam conhecendo agora o Help Juris, diariamente eu estou postando, né, conteúdos sobre custas, ensinando os advogados o caminho para eles acelerarem os processos, receberem os seus honorários mais rápido, tudo isso recolhendo custas corretamente. Porque isso é possível, isso está na mão dos advogados. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e muito importante. A gente precisa divulgar. Sim, que bom. Tá Então bom? tá bom, vou despedir também aí. Lembrar os advogados que quando tiver mandado de pagamento de execução, tem que pagar as custas do mandado dele, hein? Isso aí, Mesmo não se o pode cliente esquecer. for, mesmo se o cliente for gratuidade de Mesmo. justiça. Só ele vai economizar 30 dias a 60, dependendo do cartório, né? Exatamente. R$ 21. Isso Então mesmo. tá, boa noite então aí Muito a todos. obrigada. Obrigado Boa mais uma noite. vez. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.